Estamos de volta, programa Nosso Centro, que é uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Conheça um pouco mais sobre esse trabalho visitando o site da USE. Fácil, www.usetucuruvi.org.br. A USE Tucuruvi congrega os trabalhos de vários centros espíritas dessa região de bairros vizinhos a Tucuruvi, não interferindo, não determinando nada, mas sim unindo esforços, trocando experiências e assim tornando cada vez mais dinâmico e cada vez mais democrático esse conhecimento espiritual. Bom, mas você perguntou, é porque você quer saber. Então a Fernanda Espinosa do Itaim Bibi pergunta, os bichos reencarnam? Então, Fernanda, como nós estávamos falando no bloco anterior, os animais reencarnam, né? Kardec fala um pouco sobre isso no Livro dos Espíritos, muito rapidamente, mas nós temos vários desdobramentos ao longo da doutrina espírita. Joana de Ângeles fala disso, André Luiz fala muito disso. Os animais são espíritos em evolução como nós, e a reencarnação é essencial para o processo de evolução. E são parte da nossa família espiritual por afinidade. Então, aquele animal que é um espírito que está conosco em nosso lar, um companheiro que está aprendendo amor, solidariedade, fraternidade, desenvolvendo sentimentos e consciência, quando ele desencarna, volta ao plano espiritual, né? Pode ficar lá um determinado período de tempo. Tem uma história que o pessoal fica calculando, daqui 2 meses ele volta, depende, ele pode ficar muito mais tempo do que isso no plano espiritual, mas ele tende sempre a voltar para o nosso núcleo familiar, porque é parte da nossa família espiritual por afinidade. Desculpe, antes de passar para a próxima, não posso deixar de perguntar, porque os animais aprendem, evoluem com a gente, mas não há animais que vêm, ao contrário, para ensinar alguns seres a ser mais humanos, hein? Nós aprendemos sempre uns com os outros. Então, os animais, nós somos tutores deles, e eles aprendem, ou devem aprender conosco, que é o nosso papel, e é importante que nos conscientizemos disso, estimulá-los no processo de evolução, educá-los enquanto espíritos que estão caminhando para a fase de humanidade. Mas nós sempre aprendemos com eles, porque na natureza tudo serve. Tudo tem de unidade. Então, um espírito que traz dentro de si a capacidade de amar, e todos trazem, pode sempre nos ensinar algo, e eles nos ensinam. Bacana. Brito, essa é para você, do João Fernandes, do Jassanã. Existe um período determinado para reencarnar? Não, não existe. Depende muito da pessoa. Ela pode, quando desencarna, ficar um tempo curto ou um tempo longo lá no plano espiritual. Mas não existe praticamente uma regra que desencarna, tem que daí tanto tempo reencarnar novamente. Edmar, de acordo com o tema que você está abordando hoje, né, que saiu na Revista Espírita, a Raquel Silva, de Morro Grande, pergunta se nós podemos descobrir de quem somos reencarnação. Sempre dá para descobrir? Então, normalmente as pessoas falam que foi uma rainha, né? Foi um rei, todo mundo foi imperador, faraó, ninguém foi lavadeira, né? Ninguém foi sapateiro, agricultor. Nem gari, né? Nem gari. Mas, ó, mais importante saber, a nossa identidade na vida passada é estudar os nossos pensamentos. Porque por aquilo que nós pensamos, dá para ter uma ideia do que fomos no passado. E melhorarmos, porque o objetivo da reencarnação é evoluirmos e alcançarmos felicidade. E nós sofremos porque ainda não sabemos lidar com... Mas diante do que você falou, quer dizer que se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, provavelmente eu tenha sido uma rainha. É possível ter. Mas teria o orgulho para trabalhar, quer dizer, porque você falou, conforme as características, dá para você ter uma ideia, de quem né? fomos, não a identidade que portávamos. Agora, tem muitas pessoas que tragam essas lembranças latentes, né? Ou melhor dizendo, não tão latentes, que surgem à mente. São casos que, por algum motivo, ficaram esses registros. Pelo estudo que eu fiz, até os 2 anos de idade, é normal ter essas lembranças. Então, muitas vezes o pai se espanta com algumas falas, os pais, né, dos filhos. Que parecem não ter lógica. Mas tem lógica, sim. Só que à medida que o nosso cérebro vai se preenchendo com as informações dessa encarnação, nós perdemos esses arquivos, vão ficando no passado, não é?
Mais uma pergunta da Regina Santos de Pirituba. Quantas vezes uma alma pode reencarnar? Para você, Brito? Para mim? Aí, bom, não existe um limite para a reencarnação. Nós vamos reencarnar tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Principalmente quando numa reencarnação a gente fica marcando passo aí, dando bobeira na gente e a gente perde muito tempo. Aí vamos reencarnar mais vezes. É que nem quem repete de ano, ele vai fazer o outro ano novamente o que ele já estudou naquele ano. Vamos ver se dá tempo de responder essas duas, porque são bem interessantes. Uma vem do Josué Jardim, que é a seguinte: posso encontrar um ente querido na outra vida? Passo para você, Sandra, incluindo animais, que são entes queridos. Olha, existe uma coisa chamada família espiritual. O que é família espiritual? São os espíritos com os quais nós convivemos mais intimamente e que, ao longo das reencarnações, os laços que nós temos de amor, de afinidade, vão se fortalecendo, né? Então, nós estamos reencarnando sempre neste mesmo grupo que é a nossa família espiritual. Então, vamos sempre nos reencontrar, porque juntos nos auxiliamos no processo de evolução e os animais estão incluídos nesse processo, porque são parte da nossa família espiritual por afinidade, e nós os reencontramos em diversas reencarnações. Edmar, em alguns segundos, o Renato Leme de Pinheiros pergunta: por que nós não lembramos da vida passada? Então, nós não lembramos porque faz parte do plano divino que esqueçamos para que nessa vida possamos ter mérito daquilo que fazemos. Porque se nós lembramos tudo o que fizemos no passado, nós vamos direcionar essa nossa vida aqui encarnados, tendendo a algumas decisões. E nós precisamos fazer isso livres, com liberdade de escolha. Teremos mais mérito. Por exemplo, se nós amarmos alguém que nos fez mal no passado, teremos mérito, né? Uhum. Ou, por exemplo, ajudarmos alguém que não sabemos se foi um parente nosso na vida passada, teremos mais mérito. Mal comparando, a mesma coisa daquela criança assim que oferece ajuda para a mãe, não porque ela vai ganhar alguma coisa, mas por solidariedade mesmo. Exatamente. Então, se a gente ficar lembrando, a gente vai direcionar e vai fazer por interesse para se sair bem, né? Em rápidas palavras. Por falar em rápidas palavras, já acabou nosso centro de hoje também. Que peninha. Brito, muita pena. Carlos Brito, que é o presidente da USE Distrital Tucuruvi, que realiza este programa. Até a próxima, forte abraço. Se Deus quiser, até a próxima semana. Sandra Calado. Como sempre, foi um prazer. E Edmar Galves. Até a próxima, estaremos aqui. Contamos com você, então, no próximo Nosso Centro. Um forte abraço e fique com Deus.